Números, capítulo de número 26, para lermos do verso 9 até o verso de número 11. Livro de Números, capítulo 26, versos 9 a 11. Números, capítulo 26, do verso 9 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença santa, adorando ao Senhor, colocando as nossas vidas em adoração diante da Tua presença, crendo, ó Deus, que o Senhor se agrada de nós, apesar das nossas faltas, das nossas falhas. O Senhor é um Deus que manifesta graça e misericórdia na vida do Teu povo. Agora, Senhor, quando nós nos colocamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para entender a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra do Senhor às nossas vidas e aos nossos corações. É o que nós humildemente pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Há alguns anos atrás, a BBC de Londres fez uma reportagem muito interessante com os filhos e netos dos nazistas alemães da Segunda Guerra Mundial, principalmente porque havia uma grande dificuldade, como há até hoje, daquelas pessoas que são descendentes daqueles criminosos de guerra, de lidar com o seu passado sombrio. E essa entrevista, essa reportagem foi feita com alguns alemães cujos sobrenomes são sobrenomes muito famosos desse contexto da Segunda Guerra Mundial, sobrenomes como Himmler, Göring, Goethe, que eram pertencentes às pessoas de alta patente do Partido Nazista Alemão. E essas pessoas, filhos e netos, que carregam esses sobrenomes, falavam sobre a dificuldade que eles tinham de lidar com essa herança familiar. Um em especial relatou que durante toda a sua vida ele teve muita dificuldade de conviver com o pai, porque o pai viveu como vizinho do campo de concentração de Auschwitz, e que durante toda a sua vida achou que nada de anormal, nada de estranho tinha acontecido com aquelas atrocidades da Segunda Guerra. E aquele homem então saiu de casa, e durante muito tempo brigou com essa sua história familiar. E ele conta que um dia ele voltou a Auschwitz e lá ele conheceu familiares descendentes daquelas vítimas ali do campo de concentração. Enquanto aquele homem estava conversando com aquelas pessoas, ele contou a história, diz que ele era um dos descendentes, um dos familiares daqueles carrascos, daqueles
criminosos de guerra. E diz que as pessoas começaram a chorar. E ele também começou a chorar. E alguém chegou para ele e disse assim: olha, eu queria que você soubesse que não foi você que fez tudo aquilo. E ele disse que pela primeira vez na vida, ele não sentiu nem medo, nem vergonha, mas que pela primeira vez na vida ele havia experimentado paz e alegria na sua existência. A reportagem conversa então com uma outra descendente, uma moça chamada Catherine Himmler, que era sobrinha neta de um dos arquitetos do Holocausto. Himmler era o seu tio-avô, e ela disse que ela descobriu que não era só o seu tio-avô que era um nazista, mas que o irmão dele e o próprio avô dela, todos os filhos daquela família, toda aquela família estiveram intensamente envolvidos como protagonistas do Holocausto. E ela então resolveu escrever um livro para falar sobre essas memórias de família. E ela contou a reportagem que ela disse assim: olha, aonde eu percebo a luta dessas pessoas, a maioria delas toma dois caminhos, esses descendentes dos nazistas. Eles dizem assim: olha, ou elas se rebelam totalmente contra a sua herança, elas rompem com o seu laço familiar, elas esquecem quem elas são, ou então o outro caminho é que, por lealdade e por amor incondicional à família, elas tendem a relevar os pecados dos seus pais e dos seus ancestrais. Uma outra contou a reportagem que ela era filha, ela era bebê, filha do homem que é retratado lá no filme lá de Steven Spielberg, A Lista de Schindler, como o diretor lá do campo de concentração de Prastal. E ela disse que ela nunca soube que o pai dela era um criminoso de guerra, que ela imaginava que o pai e os judeus que conviviam naquele campo de concentração pertenciam à mesma família. Que ela só descobriu quem de fato seu pai era quando ela assistiu no cinema A Lista de Schindler, e ela saiu horrorizada. E para mim, o pior dos relatos dessa entrevista é de uma moça chamada Bettina Gering, que era sobrinha neta de Hermann Göring, que era o segundo na hierarquia do partido nazista. Ele estava apenas abaixo de Hitler. E ela disse que ela sentiu tanta vergonha, mas tanta vergonha, pelo seu sobrenome, pela sua família, que ela e o seu irmão decidiram, tomaram a decisão mais drástica possível. Eles se esterilizaram. E eles disseram o seguinte: esse sobrenome maldito, Göring, morrerá conosco. Nós não passaremos ele para a nossa posteridade, ou passaremos para quem quer que seja no mundo. Percebam que todas essas histórias têm em comum de pessoas tentando lidar com a sua herança, uma herança nefasta, uma herança terrível. E muitos deles não sabem o que fazer com o que receberam como herança familiar. Pessoas lidando com os seus sobrenomes, com as suas histórias e com a vergonha que essas histórias provocam. Há na Bíblia uma história muito interessante, não tão, digamos assim, dramática, poderíamos dizer, quanto essas histórias nazistas, mas que relata sobre os efeitos de uma vergonha familiar, de uma marca deixada por essa vergonha familiar em um grupo muito específico de pessoas. Nós estamos aqui pregando e meditando constantemente no livro dos Salmos,
E nós encerramos, né, as nossas meditações sobre os salmos de Asaf. E depois de Asaf, na hierarquia do saltério, o outro grupo de autores, né, dos salmos, que mais composições tem no salmo, é atribuída a um grupo, que nós não ouvimos os nomes deles, mas apenas a expressão que os denomina no saltério, e eles são conhecidos como os filhos de Corá. E eles são autores, irmãos, de salmos muito bonitos, de salmos que nós amamos, que expressam o mais alto louvor e a mais alta devoção ao Senhor. Salmos que fornecem para nós imagens de profunda humildade, do reconhecimento, né, da nossa condição frágil de humanidade diante de um Deus santo. Todos nós amamos os salmos dos filhos de Corá. Basta apenas citar alguns versos deles que nós sabemos do que eles tratam. O Salmo 42, 1 diz assim: como a corça, o quê? Suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Quando nós vemos o Salmo 46, os filhos de Corá dizem assim: o Senhor é o meu refúgio e o quê? Fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra, o quê? Trema, se transtorne debaixo dos nossos pés, nós não temeremos. O Salmo 48 diz assim, verso 1: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E o melhor dos salmos dos filhos de Coré, para mim, Edvei citou aqui na sua oração. O salmista diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Lá no verso 10, o salmista diz assim: prefiro estar na porta da casa do meu Deus a estar ou passar 1000 dias. Aonde? Nas tendas da perversidade. Esses irmãos, homens, pertenciam a uma tribo sacerdotal, eram levitas, e alguém poderia esperar que eles fossem homens com uma formação levítica privilegiada, mas a Bíblia diz que, na verdade, havia sobre eles uma marca de vergonha na sua história. Sabe por quê? Porque o seu ancestral, um homem chamado Corá, que a Bíblia diz no capítulo de número 16 do livro dos Números, antes aí, 10 capítulos do texto que nós lemos, foi um homem que liderou, né, uma rebelião contra a própria presença de Deus. No livro, capítulo 16 do livro de Números, nós somos informados que Corá, antepassado dos seus filhos salmistas, foi um homem que um dia semeou a discórdia no acampamento do povo de Israel sobre a suposição, a falsa suposição de que ele estava defendendo o direito do povo de Deus como nação sacerdotal. Ele liderou, né, um grupo composto por alguns dos filhos de Ruben. Nós lemos aqui no texto 26, versos 9 e 10, né, 2 homens chamados Datã e Abirão, que eram rubenitas, e que muito provavelmente foram cooptados por Coré com um problema que Coré percebeu no meio do povo de Deus. Se vocês olharem lá no livro, né, de Números, sobre a disposição das tribos, né, do acampamento, os filhos de Levi, que eram a tribo sacerdotal, eles ficavam divididos, né, por posições em torno do santuário, conforme as funções que cada um deles tinha. E Coré era um coatita, como Moisés e Arão eram. E o acampamento dos coatitas ficava perto do acampamento dos rubenitas. E esse Coré, então, provavelmente disse lá, falou assim: olha,
vocês deveriam ser a tribo mais importante de Israel, porque vocês são filhos de Rúben, o primogênito de Israel. Que lugar vocês ocupam aí no acampamento ou na ordem das coisas? Nenhum, porque tem aí uns primos meus, Moisés e Arão, que querem tudo para si. E a Bíblia diz que esse Coré tinha uma lábia muito grande, porque ele conseguiu cooptar, não homens comuns, mas 250 líderes que foram até Moisés. A Bíblia diz que eles foram lá e diziam assim: olha, nós não estamos satisfeitos com o que você tem feito, e você e Arão, seu irmão, têm feito, né, com a condução das coisas, porque todos nós somos santos. Por que só vocês querem dirigir as coisas aqui no acampamento? E a Bíblia diz que a resposta que Moisés deu a Arão, ela é muito curiosa, porque Moisés matou a questão. Ele diz assim: é pouco o que você recebeu da parte de Deus, o privilégio que você tem em servir ao Senhor, que agora você quer tudo para si, que agora você quer se levantar contra o próprio Deus, e você quer oficiar na presença do Senhor. E essa discussão, ela permanece. E a Bíblia diz então que Moisés estabelece um duelo, poderíamos dizer assim, que seria dirigido pelo próprio Deus. E no outro dia Corá está lá com seus liderados, com incensários, para descobrir por quem que Deus falava. E a Bíblia diz que Deus respondeu da pior forma possível para aqueles homens, porque a terra se abriu. O que é que aconteceu? Eles foram tragados vivos. Literalmente o texto diz que eles desceram ao inferno vivos, porque eles se rebelaram contra Deus. Mas a palavra do Senhor diz no capítulo 26 que os filhos de Corá foram poupados daquela destruição, e que esses filhos de Corá passaram a servir ao Senhor como levitas. Depois, se vocês olharem no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 6, a Bíblia lista entre os filhos de Corá um homem, um personagem muito conhecido nosso, Samuel o profeta. Era um coraíta, como seu neto chamado Emã, que foi um dos 3 homens que Davi escolheu para liderar a adoração, a música, né, no tabernáculo e consequentemente no templo, né? Corá, Emã, descendente de Corá, que era Emã, neto de Samuel, junto com Asaf e com Gedutum. E as funções dos coraítas eram funções depois no templo muito simples. Eles eram porteiros do templo. É por isso que quando o Salmo 84 diz assim, que o salmista fala que ele prefere estar na porta da casa do Senhor um dia, a permanecer 1000 dias nas tendas da perversidade. Ele está falando justamente sobre a sua perspectiva sobre a adoração. Porque os filhos de Corá, eles foram salvos, eles foram poupados e eles foram tornados, irmãos, adoradores primorosos de Deus. Eles começaram a enxergar as coisas com outros olhos. Como é possível que a adoração transforme essa herança tão nefasta, esse nome tão vergonhoso? Com algumas coisas que nós precisamos enxergar a respeito das Escrituras para a nossa própria vida, que foram aplicadas à vida desses homens. Porque são sempre os mesmos padrões de comportamento, são sempre os mesmos caminhos que a adoração percorre na vida. Interessante, porque a Bíblia diz que Levi, né, o filho de Jacó, tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari.
E esses 3 filhos receberam funções muito específicas na adoração, na época do deserto, né? E Corá era filho de Izá, que era irmão de Arão, pai de Moisés e de Arão. Portanto, Corá era primo de Moisés. E abaixo, né, de Moisés e Arão, vinham os seus parentes. Eles estavam na segunda a ordem lá da tribo da adoração, e eles eram responsáveis por transportar os objetos mais sagrados do tabernáculo. Pasmem vocês, né? A arca da aliança era transportada por Corá e pelos seus irmãos, como o altar e tantas outras coisas. Enquanto os outros filhos de Levi tinham bois e carros para transportar as coisas menos importantes, né, do tabernáculo, os coatitas, eles tinham que levar as coisas mais sagradas nos ombros, como sinal da sua dedicação, do seu comprometimento. Quando Coré se apresenta para Moisés e para Arão, e ele diz assim: olha, eu estou aqui em nome do povo para defender o sacerdócio do povo. Na realidade, o que estava acontecendo ali é que Corá estava pensando em si mesmo. Ele olha e diz assim: olha, por que eu preciso ficar em segundo plano em relação aos meus parentes? Por que eu não posso, né, alcançar um lugar de proeminência entre esses que adoram ao Senhor? Corá, queridos, ele aponta para nós, para aqueles que muitas vezes servem a Deus, não pelo que Deus faz por eles, não pelo que a glória do Senhor revela sobre a vida deles, mas por gente que quer obter para si mesmo algum favor da parte de Deus. É por isso que a adoração é algo tão significativo na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos guardar constantemente os nossos motivos de por que nós adoramos, de por que nós servimos ao Senhor. Porque Corá queria e exigia mais. E quando ele pensou nisso, ele exagerou sobre a sua própria importância e sua contribuição, né, no exercício da adoração ao Senhor. Isso tem um nome nas Escrituras, isso significa engrandecer-se, não é? Que é quando nós começamos a olhar para nós mesmos com um olhar piedoso, né? Para as nossas motivações, para o nosso orgulho, para a nossa ambição, para o nosso ciúme, e nós nos vemos com óticas ou com lentes espirituais. Ele diz assim: olha, por que eu tenho que ficar em segundo plano? Por que eu não posso estar à frente para adorar ao Senhor? O grande problema é que quando nós não guardamos constantemente as nossas motivações para adorar o Senhor, para servir ao Senhor, nós descobrimos que no final das contas nós servimos a nós mesmos. E como é fácil nos esquecermos disso. Estava lendo uma história a respeito de um homem chamado Robert Kraft, que comprou um time de futebol americano há muitos anos atrás por uma fortuna, né? Ele pagou na época 173 milhões de dólares por um timezinho meia boca chamado New England Patriots, que depois se tornou uma grande franquia do futebol americano, de onde a gente tem lá quem gosta, o Tom Brady, né? Marido da Gisele Bündchen aí, como um grande campeão. Mas quando ele comprou, pagou caro por aquela franquia, investiu, o time começou a produzir. E um dia, né, como sempre acontece com aqueles que querem saber a receita do sucesso das coisas, né, chegaram para Robert Kraft e disse o seguinte: qual é a receita do sucesso para você? O que você fez para mover esse negócio, para tudo dar certo? E ele disse assim: olha,
eu me lembrei do meu pai, eu me lembro constantemente do meu pai, ele fala. Meu pai era um sujeito muito prático, ele dizia, e ele sempre falava para mim e para os meus irmãos uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: olha, sempre que você achar que você é mais importante do que você é, vá à praia, olhe o oceano, olhe o mar, pegue uma mão de areia e olhe os grãos de areia e lembre-se, você é um grãozinho daquele no tempo e do espaço. Ou seja, não se engrandeça por qualquer coisa que seja, porque é bom quando a gente é importante, mas o mais importante é quando a gente é bom. Coré se esqueceu dessas coisas, irmãos, porque ele viu a si mesmo e ele exagerou na contribuição que ele podia oferecer à adoração ao Senhor. Ele diz assim: eu quero mais. Mas ele também não estava satisfeito com o que ele tinha. Ele não era grato. Porque ele faz o que muitas vezes nós fazemos. Nós focalizamos nas coisas que nós não temos e esquecemos de olhar para aquilo que temos. Essa é sempre uma receita de ingratidão, essa é sempre uma receita de ressentimento, de inveja. Porque nós nos esquecemos das dádivas que recebemos de Deus. Corá olhou e ele disse assim: por que eu não sou sacerdote? Moisés chamou para ele e falou assim: é pouco o que Deus fez por você? O que Deus fez pela tua casa, pela tua família, como Ele te conduziu, como Ele nos conduziu. E agora você se levanta contra Ele, você se esquece do privilégio. Nós precisamos nos lembrar que a adoração só é possível quando nós apreciamos Deus, quando nós apreciamos o privilégio de sermos alvo da sua graça e da sua misericórdia. Quando nós olhamos para nós e olhamos para Deus e dizemos assim: o que é que Deus viu em mim? O que Deus viu em nós? Corá se esqueceu disso, como muitas vezes nós nos esquecemos. E quando nós nos esquecemos, irmãos, daquilo que nós recebemos, nós damos lugar à arrogância, nós damos lugar à ambição, nós damos lugar ao ciúme, à inveja. E como é fácil seguir os passos dos nossos pais, porque essas são coisas que nós aprendemos dentro de casa. Gratidão é alguma coisa que nós aprendemos dentro de casa, como ingratidão é algo que nós aprendemos dentro de casa. Murmuração é algo que nós aprendemos dentro de casa. Inveja é algo que nós aprendemos com os nossos. E a Bíblia diz que o juízo de Deus se manifestou sobre Corá e sobre aqueles que ele liderava, e o chão se abriu, e Corá, junto com os seus, foi tragado vivo. Mas Moisés diz depois que os filhos de Corá foram poupados. A misericórdia do Senhor prevaleceu sobre eles. A Bíblia não deixa claro explicitamente para nós por que os filhos de Corá foram salvos, eles foram preservados dessa destruição. Alguns comentaristas, irmãos, deduzem que eles eram jovens demais para ter tomado parte na rebelião de Corá contra Deus. Mas a verdade é que, o que aconteceu é que eles não ficaram do lado do seu pai na sua rebelião, na sua ingratidão contra Deus. Eles tomaram a decisão de ficar com o Senhor. Eles tomaram a decisão de adorar o Senhor. Nós precisamos nos lembrar disso, porque às vezes nós cedemos
tanto, né, da nossa vida, do nosso caráter, do nosso coração, né, por conta daquilo que nós aprendemos com os nossos, a respeito de ingratidão, a respeito de ambição, de ciúme. Eu gosto muito de uma história que é atribuída, né, uma historieta atribuída a Theodore Roosevelt, que foi um dos primeiros presidentes americanos. Diz que quando ele era jovem, ele era um fazendeiro lá para o lado do oeste americano. Ele criava gado. E um dia ele saiu com seus vaqueiros, né, para recolher o seu gado e passou pela propriedade de um vizinho. E de repente diz que eles viram um bezerro lá que não tinha ferro, não tinha marca. E segundo as convenções, né, lá entre eles, lá os fazendeiros, que aquilo que não tinha marca era do dono da propriedade onde estava. E diz que rapidamente um daqueles cowboys lá, daqueles vaqueiros lá do Roosevelt, desceu, jogou o laço, pegou o bezerro, tirou a faca e está fazendo a marca lá no bezerro, lá, né? E o Roosevelt perguntou para ele, assim, o que é que você está fazendo? Ele falou assim, colocando a marca do chefe, porque eu sempre coloco a marca do chefe naquilo que eu encontro. E Roosevelt ficou tão irado que desceu do cavalo e falou assim, você está despedido agora. Aí os outros olharam para ele e falaram assim, mas por que o senhor fez isso? Ele falou assim, porque quem rouba para mim, um dia vai roubar de mim. Precisa ter muito cuidado com as nossas ambições, com aquilo que nós incitamos no coração dos nossos. A Bíblia diz que os filhos de Corá não tomaram participação na rebelião ambiciosa, ingrata do seu pai. Eles tomaram uma posição de adorar o Senhor, de ficar ao lado do Senhor. E algumas lições, irmãos, nós podemos aprender com esses filhos de Corá, com as quais eu gostaria que nós encerrássemos a nossa meditação nessa noite. Primeira das lições, devoção a Deus, sempre, apesar das nossas falhas familiares. Os filhos de Corá foram dedicados ao Senhor, apesar da família e do sobrenome que tinham. Nós precisamos aprender isso, irmãos, porque nós não precisamos andar nos pecados dos nossos pais. Nós não precisamos permanecer nos delitos dos nossos pais. Às vezes pessoas morrem abraçados com seus, mesmo sabendo que o caminho que tomam é um caminho de morte, porque dizem assim, olha, o meu pai foi assim, o meu avô foi assim, o meu fulano de tal, ancestral foi assim. Os filhos de Corá nos ensinam que a devoção ao Senhor, a adoração ao Senhor, ela precisa ser maior do que as nossas falhas familiares. Segunda coisa, é que a obediência e a gratidão precisa ser demonstrada nas pequenas coisas. Nós não podemos nos considerar grandes demais para as pequenas coisas que Deus pede que façamos. Às vezes nós achamos que somos importantes demais para aquilo que Deus espera de nós, para aquilo que Deus deseja que Ele deseja que nós sirvamos. Lembre-se, é sempre um privilégio servir ao Senhor. E nós nunca devemos considerar pequenas demais as coisas que recebemos das mãos do Senhor. Os filhos de Corá nos ensinam a enxergar as coisas com uma ótica de gratidão e de obediência. Terceira lição, humildade diante do Senhor. Quando nós olhamos para a história dos filhos de Corá, nos salmos os nomes deles não são mencionados individualmente. Há uma única exceção, que é o Salmo 88, que é atribuído a Emã, que é neto de Samuel, que é um coraíta. Mas os outros 11 salmos dedicados aos coraítas, né, eles são assinados com a expressão filhos de Corá. Eles escolheram, irmãos,
carregar um nome vergonhoso do seu antepassado, porque escolheram viver em humildade reverente, uma humilde reverência diante do Senhor, lembrados diante do Senhor de quem eles realmente eram. Nós precisamos nos lembrar disso. Às vezes nós queremos ser mais do que nós realmente somos, e a palavra de Deus nos diz que nós precisamos nos lembrar do que nós realmente somos na presença do Senhor. Somos humildes servos, propensos a falhas, mas que vivem diante de um Deus todo-poderoso. A última coisa, temor diante do Senhor. Os filhos de Corá mostram nas suas poesias temor pela santidade, pelo poder de Deus, pelo serviço que prestam ao Senhor. Nós citamos aqui o Salmo 84:10, quando um coraíta diz assim: eu prefiro ser porteiro na casa de meu Deus do que viver nas tendas da perversidade. Como diz um outro coraíta no Salmo 46, ele diz assim: mesmo que o chão se abra debaixo dos meus pés, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza sempre. Que lições profundas os filhos de Corá nos ensinam por meio da sua adoração. Que decisões nós tomamos diante do Senhor, com as histórias que nós carregamos, com as dificuldades que nós temos. Nós vimos aqui no início da nossa fala que os descendentes dos nazistas muitas vezes não sabem o que fazer com o nome, com o sobrenome que tem. Às vezes uns tomam decisões extremas, mas a palavra de Deus nos diz que os filhos de Corá escolheram ficar ao lado do Senhor. Escolheram sustentar um nome de vergonha, que agora se transforma em um nome de adoração e de serviço ao Deus Todo-Poderoso. É possível adorar, é possível servir. Sabe quando? Quando nós somos salvos pelo Deus Todo-Poderoso. Apenas a redenção nos capacita para adorar e servir, apesar das histórias, das famílias, do passado que cada um de nós carrega. Nós somos mais parecidos com os filhos de Corá do que gostaríamos que fosse. Mas a verdade é que o que importa é a redenção que Deus derrama nos nossos corações, que nos capacita a adorar e servir ao Senhor sempre. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra no nosso coração nos dê essa capacidade de adorar sempre, sempre, sempre. A partir de hoje nós vamos começar a meditar nos salmos dos filhos de Corá, e nós vamos ver a partir dessas poesias, desses salmos tão belos, tão amados por nós, o que é que significa adorar de forma humilde na presença do Deus Todo-Poderoso.